Olá, seja muito bem-vindo a este que é o nosso 10º episódio do Canivete Suíço. E hoje temos uma convidada, eu diria, nacional, internacional, enfim, uma pessoa que ama um karaokê em família. Ela que recentemente recebeu o título de comendadora na área da comunicação pelo seu reconhecimento em lidar com públicos. Ela que palestrante também, mas também, acima de tudo, é uma pessoa simples, uma menina sonhadora e que, por conta desses sonhos, chegou onde chegou. Karen Batista. Olá, gente, eu já estou aqui rindo de nervoso, porque uma coisa é estamos em família e ser entrevistada em família é simplesmente revelar segredos também. Ansiosa porque está por revelar, sério. Obrigada, Hélio, pelo convite. É a gente que agradece, né? Eu em particular, fico muito feliz em ter uma pessoa com o seu currículo, né? Um currículo simplesmente, assim, de fato, internacional. É uma pessoa simples, uma pessoa que gosta de estar com pessoas, né? Então, assim, pra gente é uma alegria enorme, né? Construir esse 10º episódio, Uau. Olha só, né? Com Karen Batista. Ela que recentemente, né, recebeu o título de comendadora pelo reconhecimento na área da comunicação, não é isso? Isso, o mérito da comunicação, exatamente esse, o reconhecimento. Oh, bacana. Mas, Karen, pra gente começar nosso bate-papo aqui, fique à vontade, tá bom? A gente sempre, né, bate na tecla, a gente sempre fala isso aqui no Canivete Suíço. A gente quer trazer, né, levar para as pessoas esse bate-papo, o convidado que sinta-se à vontade, que antes de qualquer título, antes de qualquer formação acadêmica, antes de qualquer pós-graduação, existe uma pessoa, né? E hoje a pessoa da Karen vai colocar o coração para falar. Que legal, obrigada, Hélio, por nos fornecer, eu falo não só em meu nome, mas de todos que já passaram e vão passar por aqui também, por trazer um ambiente tão seguro, eu assino agora como neurocientista, tão seguro mentalmente pra gente se sentir literalmente em casa. Que bom. E olha que interessante, ouvintes. Eu estava vindo pra cá e falei, gente, é o meu primeiro podcast literalmente em casa. Não só pelo fato de ser araguaína, de forma alguma, mas porque a gente está em família. E sabe que bateu um desejo. Eu falei, cara, eu quero me sentir em casa, porque o mundo já conhece Karen Batista. E cadê a Karen, que poucos conhecem, que está ali atrás do Instagram, que tem suas dores, suas mazelas, seus medos. E aí, na hora que eu chego aqui, o Hélio, Karen, quero entrevistar a Karen. Falei, então, foi para isso que eu vim. Então, a gente pede literalmente toda a licença de vocês que estão nos assistindo neste momento para sair, assim, a persona Karen Batista e entrar a Karen dentro de casa. Tanto que quando eu entrei, gente, vontade de tirar o sapato. Posso tirar, Hélio? Por favor. Pode, fica à vontade. Se tiver chulé, todo mundo desfaça, tá? Por favor. E aí eu já conto uma curiosidade, que geralmente as pessoas já viram ali nos meus eventos. Karen, eu já tive muito descalço. E é uma curiosidade muito forte dos meus seguidores, o porquê de estar descalço. E eu acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, Hélio. Hoje vamos descobrir o porquê que Karen Batista, né, tira os sapatos durante o trabalho. Porque a gente, tô em casa literalmente pedindo licença pra gente realmente revelar coisas que estão na nossa mente, no nosso subconsciente, que às vezes vão impactar mais vocês do que realmente estratégias, do que aquilo a gente ensaia, dos stories bonitinho. Então, com toda licença, apresento vocês através de Hélio, Karen. Porque, inclusive, antes, né, de a gente começar a nossa gravação, nosso episódio, um dos pontos que eu passei para Karen, Karen, a gente vai centralizar nossa conversa nessa temática, que é uma temática justamente como que a neurociência, como que a Karen Batista, a neurocientista, enxerga as relações no dia a dia e o simples fato de esse comportamento, acredito eu, que esse comportamento de sentir-se muito à vontade em um ambiente de trabalho, como a gente está, eu, por um lado, né, um ponto eu fico muito feliz porque realmente, como você falou, você se sente num ambiente muito seguro para ser você, né? E não se blindar de, eu tenho que ser a neurocientista
aquela coisa formal, aquela coisa que eu tenho que falar rebuscado, bonito. Não, hoje vocês vão ver, acho que a Karen como você nunca viu. Isso é verdade, a gente garante. E Karen, você já pontuou, né? Como neurocientista, você já tem análises comportamentais, né, de relações. E pelo que a gente conhece, que eu acredito que a gente conhece muito pouco, como você mesmo falou, a gente conhece uma parcela, né, de quem é a Karen. A gente conhece a Karen Batista, né? Mas a Karen, como neurocientista, né, uma profissional, uma pessoa que leva o conhecimento por meio das suas palestras, treinamentos, a Karen pessoa, ela tem essa essência de uma pessoa que analisa, ou uma pessoa que, opa, eu vou ativar o modo neurocientista agora, mas no momento eu sou simplesmente uma menina, né, comum no dia a dia, no meu meio familiar, no meu meio dos amigos. Como é que você vê e como é que você analisa, né, esses dois lados? Interessante você fazer essa pergunta, Hélio, porque essa percepção de separar as coisas me veio, inclusive, de um conterrâneo nosso, araguainense, lá em São Paulo. Primeiro, quando lhe fazem a pergunta, santo de casa faz milagre? E a gente estava no Mastermind lá em Alphaville, São Paulo. O Wilmar, que é daqui de Araguaína, ele falou assim, é difícil impactar, vender mentorias para a família, porque a família realmente não compra, não quer saber. Ele falou assim, mas eu conheço uma pessoa que vende curso para a família. Aí quem? A Karen Batista, que tá aqui. Todo curso, todo evento, a família dela tá lá, fazendo os cursos, comprando curso. E por quê? Simplesmente porque a Karen, no almoço de família, é a Karen, ela não é a mentora. E aí é um insight muito grandioso e eu até chamo a atenção, aproveito para chamar a atenção de mentores. Vocês são chatos, tá? Ninguém suporta almoçar com vocês e vocês dando lição de moral na hora do almoço. Pelo amor de Deus. As pessoas não separam. Então tá com os amigos, tá com a família, e aí quer dar lição de moral. Porque não pode pensar assim, é porque a prosperidade, é porque a crença de escassez, é porque isso aqui é do merecimento. E aí começa a ser fiscal de todo mundo, e a pessoa começa a ser chata, abusada, e ninguém quer mais a presença dela. Só que pior, ela tá dando gratuitamente o trabalho dela, que acaba perdendo a preciosidade. E a essência. E a essência. E aí, quem vai comprar? Já está sendo dado de graça e tudo que é ofertado gratuitamente, ressalvadas algumas questões, ninguém dá valor. E aí a pessoa, ninguém compra de mim, minha família não impacta, minha família não quer saber, porque simplesmente a pessoa forçou. E todas as áreas da vida, tudo, a gente tem que pedir permissão, a gente tem que pedir licença. E aqui a gente tá em família, minha prima tá ali nos bastidores, e, gente, literalmente, aqui eles conhecem a Karen burra, a Karen tapada, literalmente, a Karen que não entende piada, né, que não entende brincadeira, a Karen que canta horrivelmente em karaokê. Eles têm a Karen, eles não têm a Karen Batista. Uhum. E aí é onde eu vejo, e realmente essa percepção veio de fora depois que o Wilmar falou isso. Um beijo, amigo, Ângela também, amo vocês de coração, estão lá em Alphaville representando muito bem Araguaína. Depois que ele falou isso, me veio esse insight. Mas, por óbvio, na mentezinha, a gente sempre avalia tudo e todos. O que a gente não faz é a tradução da avaliação. A tradução da avaliação a gente guarda na mente só pra gente, até pra gente não ser abusivo, não ser invasivo, mas ter principalmente essa divisão, o que é família, o que é amigo, o que é pessoal, do que é o profissional. Acima de tudo, é qualidade de saúde mental. Eu venho falar muito no meu Instagram, nos últimos tempos, sobre o Betterment Burnout, que é o burnout de ser sempre melhor, sempre ser a melhor versão. E o fato também de eu querer levar o meu emprego, a minha profissão, a neurocientista para dentro de casa, também me causa um burnout, com aqueles mesmos sintomas do trabalho que a gente já conhece, mas pior ainda, piorado, dentro do meu quarto, dentro da minha casa, e sequer eu vou conseguir descansar, porque o hipocampo, no mesmo ambiente de trabalho, não descansa.
E já levando essa sua fala para outras áreas, né? Você fala uma coisa assim, você falando, eu já mentalizando, caramba, será que eu tô desse jeito? Por quê? Eu na condição de produtor de vídeo, de design, eu naturalmente, por conta do trabalho, tem aquela coisa, nossa, aquele design podia estar assim, podia estar dessa maneira. Eu vou assistir um filme, eu não assisto um filme como uma pessoa normal, comum, né? Eu assisto um filme analisando a trilha sonora, como é que tá o sound design, como é que tá sendo o enquadramento, sabe? Fica naquela coisa, levando aquela mentalidade de trabalho para um momento de lazer. Né? E aí, às vezes, você não curte o filme, né? Como eu citei o exemplo, como você deveria curtir. Você fica, seu cérebro fica trabalhando, né? Como se você estivesse editando um material. E não tem que ser assim, né? E literalmente, esse ponto que você falou de separar, né, a pessoa do profissional, no caso, o pessoal que fica dando mentoria ali de graça, né? Leandro Silva, que passou por aqui, né? Um grande abraço pro Leandro, né, que é terapeuta. Eu fiz uma pergunta para ele, né? Que foi quando ele estava falando sobre família, eu pontuei. Mas lá, Leandro, dentro de casa, existe essa questão de o Leandro, terapeuta, ter sempre uma resposta pronta para a esposa, ter sempre uma resposta pronta para os filhos. E fala, não tem essa. Lá é simplesmente um pai, um esposo que vai lidar com coisas do dia a dia. Né? E eu acredito que seja muito isso que você esteja pontuando, né? Perfeito, Hélio. É a questão de saúde mental, como eu falei, é a questão de realmente eu ter o cuidado comigo mesma. Sim. E é dica, gente, estratégica de ganhar dinheiro. Porque se você dar mentoria de graça para todo mundo, quem que vai comprar? Então pega essa dica estratégica, porque o primo, o irmão, o tio, o amigo que quiser ter acesso com você, vai precisar pagar. Vai precisar submeter-se à cadeira de aluno e você submeter à cadeira da cátedra. Então é importante a gente separar, até porque isso também gera negócios. Olha, uma sacada pequenina, mas que também gera negócios. E voltando à história aí do filme, da sua análise, acredito que hoje, Hélio, o que você falou representa muitos nossos ouvintes também. Sempre querendo analisar. E o Betterment Burnout é isso. Sempre na análise da melhor versão, eu vou assistir o filme, principalmente eu falo aqui com as mentoras, com as líderes, terapeutas, a gente tem muitas alunas psicólogas se formando no nosso método atualmente, e a gente quer sempre ter uma devolutiva no nosso Instagram, sempre tirar uma versão, uma lição de moral, um aprendizado, um stories, um reels, então a gente sempre às vezes está vivendo como se a gente tivesse que explicar isso em vídeo, e aí analisa, assiste o filme, analisando. Conversa com um amigo, analisando a conversa. Para quê? Transformar depois em conteúdo. Eu estou de olho em vocês. Eu sei que vocês fazem isso. Para sempre produzir conteúdo. E existe algo chamado também, além da esfera de trabalho, a esfera profissional, algo chamado procrastinação. E dentro da procrastinação existe algo chamado de perfeccionismo. Gente, acho que eu vou embora. E aí a gente pergunta, você é procrastinador? Não, faço minhas coisas tudo bem feito, faço tudo com perfeição. Uhum. Você é perfeccionista? Sou. Então você é procrastinador. E o perfeccionismo é um nível de procrastinação. Porque eu quero que tudo esteja sempre perfeito, super alinhado, sempre do meu jeito, da minha régua. Só que o perfeito nunca vai existir, ele é inalcançável e ele gera uma frustração muito grande. Por muito tempo, eu fui essa mentora de produção de conteúdo que eu assistia filme com uma caderneta ao lado. Anotava todos os insights. Todos. E eu percebi que eu estava sendo perfeccionista. Por quê? E procrastinadora, porque eu só conseguia produzir conteúdo
se eu me divertisse, se eu assistisse um filme. Ai, não posso gravar stories ou gravar um Reels agora porque eu não tenho aquele insight fantástico que eu só vou ter se eu assistir um filme. E aí eu procrastinava. Então, o perfeccionista sempre vai procrastinar. E aí a pergunta que eu sempre recebo, Karen, como curar isso? Como parar? Consciência. O primeiro passo para a mudança, para a cura, qualquer que seja, consciência. Tomou a consciência que você está assistindo um filme neste formato? Seja consciente para não o fazer mais. Então, vou assistir filme? Tira a caderneta. Agora só vou assistir filme, não vou gravar stories nenhum. Esconde o celular. De fato, vou usar o momento para a diversão. A diversão. E aí eu digo mais agora assinando realmente como neurocientista. E isso vai aguçar mais ainda a sua criatividade, que existe algo chamado de ócio criativo. Não é você sentar na frente do filme e eu vou produzir, e você acha que aquele insight fantástico é literalmente fantástico. Lhe garanto que se você sentar, relaxar, descansar, vai vir insight muito mais fantástico do que aquele que você achava que era. E olha só, pra quem assistiu todos os episódios, teve um cara que passou por aqui, que um colega de trabalho, apesar da pouca idade, um cara, ele simplesmente me surpreendeu e acredito que surpreendeu muita gente pela mentalidade dele. O Renilson Amorim, ele é motion design, a gente trabalhou junto, e hoje ele atende mercado internacional, Europa, Inglaterra. Olha só. Sim, e uma coisa que ele pontuou foi justamente sobre isso daí. Quando você, de fato, usa um momento para relaxar, descansar, aproveitar o momento, né, de diversão, no caso que você está citando, de repente você vai ter um insight bem melhor lá na frente. E uma coisa que ele pontuou, eu aprendi a descansar. E aí ele fala, né, na própria fala dele, ele diz que quando ele volta do descanso dele, ele volta que nem um animal, né, produzindo. Mas é justamente isso. Quando você toma essa consciência, né, acredito que foi para mim já foi um tapa na cara minha aqui. Quando você toma consciência, seja ela em qualquer área, né, se você está doente, seja por não descansar, enfim, quando você toma consciência, eu acredito que seja o primeiro passo para você melhorar, você se tornar saudável. E eu digo mais, eu era desse jeito, como você mesmo falou. E tem muita coisa, lógico, que eu reconheço que eu preciso melhorar. Mas eu ainda tenho essa questão de ser perfeccionista. Não, eu vou fazer. Mas para eu começar a fazer, eu preciso disso. Eu preciso estar aqui, certo? E isso realmente cria um peso muito grande. Cria um desgaste muito grande. E cria uma frustração muito grande. Porque realmente a perfeição, ela não... Perfeito, né? Pelo menos pra mim, perfeito é Deus. Ponto. Certo? E pra gente chegar a essa perfeição, não vai chegar. Certo? Eu acredito que a gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem, entender nossas limitações, né? E aproveitar. Sim, aproveitar e viver cada momento no seu devido... Aquela coisa, cada coisa no seu quadrado, né? Perfeito. E você tocando nesse assunto me faz lembrar muito das nossas alunas. Eu sou uma ex-perfeccionista. E eu uso muita frase, tanto para mim, repetindo diversas vezes, quanto para as alunas, sejam irresponsavelmente responsáveis. Seja irresponsável, responsável. Então a gente tem que ter nossa responsabilidade, mais às vezes a gente tem que ser irresponsável dentro da responsabilidade, para soltar o controle. Porque a sociedade acabou por considerar o perfeccionismo como elogio. Dá para ela fazer o trabalho, que ela é perfeccionista. Coloca para fazer o trabalho. Ela dá conta de fazer. Ele dá conta de fazer porque ele faz perfeito. Mas ninguém sabe o peso que o perfeccionista carrega. Os maiores níveis de frustração vêm do perfeccionista. Porque, primeiro, ele nunca experiencia, ele nunca experimenta o ápice na vida dele. Porque ele sequer chega, porque a régua sempre está mais alta. Isso é um peso de responsabilidade, é um peso de não poder falhar, um peso que a sociedade espera de mim, é um peso que eu não posso decepcionar. São pesos que ninguém fala sobre isso. E a sociedade acabou por considerar elogio. Gente, não é elogio, é triste. Porque ninguém sabe o peso de ser perfeccionista. E, Karen, já que você tocou nesse ponto, né?
nota-se que até o tom de voz mudou, né? Porque assim, a gente imagina, eu acredito que na frente do público, em cima do palco, palestrando, dando treinamento, existe sim uma armadura de conhecimento, né, que você está transmitindo, mas lá dentro do seu quarto, que é só você e você, né? Quando esse peso bate, como lidar com isso? Como é que a Karen, não a Karen Batista, mas como é que a Karen choro, grito, ranger de dente. Gente, a gente tem que ter um momento realmente de extravasar. Eu sempre falo, inclusive atendimento de mentoria, a gente tem que passar por lutos. Tudo é luto e a gente tem que vivenciar. Então, se eu percebo algo que eu errei, algo que realmente está por maleficiar a minha vida, é chorar e viver aquele luto. Uhum. E só um parênteses. De maneira leiga, tá? De maneira leiga. Tem uma neurocientista que pode explicar bem melhor. Mas de maneira leiga, tem muita gente que associa simplesmente ao luto a uma morte física. E não é. Né? Hoje a gente tem diversos lutos, tá, gente? Desde o divórcio, é um luto. É o filho sair de casa, é outro luto. Término de relacionamento. Desemprego, saiu daquele emprego, também é luto. Então a gente considera o luto um estado emocional, não a perda física somente de alguém. De alguém. Mas tudo aquilo que pode me gerar perda, inclusive mental e emocional. Por isso que eu estou a citar e a dizer o luto. Tem que viver o seu luto. Morreu algo ali pra você, não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente. Viva aquele momento. Por 2 horas, 3 horas. Depois, acorda e levanta. Sacode a poeira. Sacode a poeira e levanta. Viva. Eu sempre falo, tá triste pras minhas mentoradas? Tá triste? Tô. Por quanto tempo que você tá triste? Cara, em 1 semana. Então, combinado. Por 1 semana você vai chorar, vai vestir preto, vai rasgar, vai postar a indireta nos stories. Pronto, passou os 7 dias, pronto, sorria. Vai bloquear. E é isso. Depois desbloqueia e tá tudo bem. Mas viva aquele momento. Respirou? Passou as 3 horas, as 2 horas, a 1 semana, os 2 dias que você determinou para viver o seu luto? Levanta. Um segredo muito forte da neurociência para a procrastinação, que sempre me perguntam, Karen, como não procrastinar? E eu tenho uma receitinha muito fácil, velho, que eu papel consigo... e caneta, todo mundo? Anota aí. Quem sabe cozinhar aqui? Vai levantar a mãozinha aí nos comentários. Cara, eu sei cozinhar. Pois eu vou ensinar um chá muito do bom pra parar de procrastinar. Eu vou reprogramar o cérebro de vocês, assim, em 10 segundos. Vocês querem? Você quer? Eu quero. Parar de procrastinar? Eu quero. Tem algo na sua vida que você procrastina hoje? Tem. O quê? Criatividade. Sério? Uhum. Não, cara, não vou entrar aqui em sessão. Achei interessante. Depois a gente bate um papo sobre isso. Gente, eu lancei um desafio aqui que eu vou entrevistá-lo, tá? Sobe aí nos comentários se vocês querem isso. Mas olha a receita, anota. Se você quer parar de procrastinar, para a neurociência é muito fácil. Toma o chá. Conta, habilidade, atitude. Conta 1, 2, 3, levanta a bunda da cadeira e vai. Pronto. Simples assim. Porque para o nosso cérebro, só é importante aquilo que é imediato. Se você corta o seu dedo, você vai deixar para amanhã? Para a semana que vem? Se você corta seu dedo agora, você vai estancar agora. Por quê? Porque é importante. Sim. Para o nosso cérebro, é importante aquilo que se faz agora. Tudo na nossa vida é assim. Tudo, tudo. O nosso cérebro só faz naturalmente algumas coisas. Jogar videogame, ganhar dinheiro, dormir, comer, fazer sexo e ajudar o próximo. Só são essas 6 coisas que o nosso corpo, nossa mente faz naturalmente. Tudo que vai fora dessas 6 coisas, a gente tem que se esforçar para fazer. E a regra, conta 1, 2, 3, levanta a bunda da cadeira e vai. Simples assim. Esse remédio da reprogramação mental. Gente, valeu. Acabou! E olha só que interessante, né? Interessante. E como eu sempre falo, né? Cada episódio aqui é um tapa na cara. Mas é um tapa na cara de sabedoria, né? De abrir a mente para novas informações e por meio de pessoas, né? Assim como você, Karen,
que traz a sua experiência de vida, a sua experiência de trabalho, a sua experiência de relações com outras pessoas, né? E quando eu pontuei a questão da procrastinação com relação à criatividade, porque assim, a gente que trabalha na área criativa, a gente tem que estar com o cérebro bom, viu? Tem que estar com... que senão não vai. Mas existe aquela coisa que você teve a ideia. Aí entra naquele ciclo. Agora eu preciso da ferramenta XYZ para começar. E você não começa. Aí fica nessa, né? Você fica esperando o melhor cenário para executar, porque você pensa, não, se eu começar agora não vai ficar legal e eu vou me frustrar. E fica nessa. Você fica patinando no mesmo lugar. Então assim, eu em particular, é uma coisa que eu pontuei para mim mesmo. Eu tenho que parar de ser assim. Eu tenho que fazer o meu melhor com o que eu tenho. Lá na frente, com certeza, eu acredito muito, eu acredito ser uma pessoa muito otimista com as coisas. Lá na frente eu tenho certeza que eu vou ter ferramentas melhores, então eu vou fazer melhor ainda, né? Mas eu tenho que parar de criar essa expectativa, de colocar esse peso, essa cobrança, né? E realmente, sacudir a poeira, tirar a bunda da cadeira e fazer. Exato. Uma frase que rege muito a minha vida, Hélio, hoje é: a sorte favorece os ousados. Minhas alunas sempre repetem. Eu trato a vida sempre como um estágio. É a melhor fase, é o melhor momento para investir, é a melhor... Não sei, mas eu vou começar porque eu sou estagiária, para quando o momento melhor chegar, eu já estou formada. Perfeito. Eu já passei pelo estágio. E aí, a partir do momento que eu trouxe essa frase, inclusive, minhas alunas acabam por repetir mundialmente essa frase, a sorte favorece os ousados, eu percebi que como eu era sortuda, cada vez mais que eu era ousada. E toda vez que eu meti a cara, Hélio, de fazer algo, eu sempre ganhei. Por mais que eu considerava que não era o melhor momento, por mais que eu considerava que não era a melhor situação, mas eu nunca perdi na vida. Esses dias eu escutei um áudio de uma colega, ela falou assim: ai, Karen, vale a pena fazer isso? Vale a pena investir nesse curso? Vale a pena ir nesse evento? Vale a pena fazer isso? Porque eu já investi tudo, tanto eu não tive retorno. Eu falei, não sei se pra você vale ou não. Para mim, eu nunca perdi dinheiro. Não tenha nada, gente, nada. E eu assino e não é exagero de podcast, não. Não tenha nada nessa vida que eu não tenha investido. Um ingresso de evento, uma mentoria, uma conversa, um jantar. Não tenha nada que eu não tenha tido retorno. Eu sempre ganhei multiplicado. Porque eu sou sortuda. E porque eu sou sortuda, eu sou ousada. Então, quando a gente traz essa frase na nossa vida, essa premissa, na verdade é uma premissa de vida, que a sorte favorece os ousados, a gente aprende a ser ousado, apesar do perfeccionismo. Porque não é que eu não sou mais perfeccionista, eu tenho graus ainda, em alguns graus ali na minha vida de perfeccionismo, mas de resto, a ousadia me faz sair da procrastinação do perfeccionismo. E olha só, a mente do Hélio tá aqui, viu, gente? Tô fazendo a leitura dos olhos dele. A mente chega a tá assim, a snap neurais, ó. Pera aí, deixa eu abanar a fumaça aqui. O olhinho chega a tá lá. Porque você pontuando isso aí e me veio, e eu acho que eu acredito já ter mencionado essa frase em um dos episódios, que inclusive é o trecho de uma música do Teatro Mágico, né? Que fala justamente sobre o milagre. Os milagres acontecem quando a gente vai à luta. Entende? O milagre ele não vai acontecer vocês esperando cair. Não, quando você realmente vai atrás, a coisa vai acontecer, né? E a ousadia, ela faz muito isso. E, inclusive, tem um ponto que a gente... eu tento sempre levar isso para dentro do Grupo Elegância, na área da música. Eu sempre falo para os meninos, para a equipe. É sempre bom a gente estar preparado e não precisar do que precisar e não estar preparado. Porque, assim, cerimônia de casamento... Gente, por mais que a gente ensaie tudo bonitinho, roteiro, tudo certinho, o momento da noiva, o momento das alianças, ali tá envolvendo um mar de emoções da noiva, do noivo, dos pais, dos convidados, de todo mundo. Então pode acontecer zilhões de coisas ali. E a gente tem que estar preparado para atender, ter jogo de cintura, para de repente tocar uma música que não estava nem no repertório, mas a gente tem que estar preparado para isso.
Então, assim, é aquela coisa, é melhor a gente estar preparado e não precisar do que precisar, né? E preparação é sobre estágios da vida. Exatamente. Sobre experienciar tudo. E sobre estágios da vida, Karen, você teve a sua experiência, né? Seu momento, vamos dizer assim, seu estágio dentro da área do direito. Você ainda atua de maneira esporádica? Hoje seu foco, literalmente, são as mentorias, inclusive são focadas para mulheres, correto? Sim, hoje a gente atende também homens, atende casais, mas o nosso foco é realmente mulheres. Karen, você atende homem, casais, pré-vestibular de medicina, atendo tudo. Por quê? Eu sou neurocientista, eu entendo de cérebro. Se você tem um cérebro, eu posso te atender. Simples assim. Mas por questão de branding, de posicionamento nas redes sociais, hoje a gente se posiciona para mulheres. Mulheres líderes, empreendedoras, empresárias. Então a gente atrai muito público de terapeutas, psicólogas, empresárias em nichos gerais, pastoras. Tenho muitas alunas pastoras, acredita? Acho muito legal isso. Porque são mulheres que lideram outras mulheres e a gente hoje tem o peso da liderança que há necessidade de cuidar da mente também. E é uma coisa que, por mais que muitos, né, tentem fechar os olhos para isso, o cuidado com a mente hoje tem sido uma das pautas muito falada em vários outros podcasts, né? A questão do burnout, o cansaço mental e outros problemas relacionados à mente, né? E assim, o conhecimento que nós temos, né, sobre o treinamento que você leva, né, para essas mulheres, tem o Meta, né, que já é bastante conhecido, né? Mas conta pra gente um pouco mais sobre esse trabalho, né? Pode ser de maneira bem sucinta, esse trabalho que é feito com relação ao Metas, que já teve aqui em Araguaína, né? Quantas edições? Já temos 11 edições, viu, gente? 11 edições do Metas. A gente, no ano de 2023, 2024, fizemos uma turnê com Metas também, saindo de Araguaína, Palmas, São Paulo, Alphaville, Balneário Camboriú. Então, o Brasil já teve muito do Metas. E é interessante você falar aí da saúde mental e de líderes. E, Karen, por que o Metas? Obviamente que o Metas foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Ao passo que eu fui mudando, o Metas, que é um treinamento que acontece uma vez ao ano, também foi mudando. O Metas, gente, é o meu primeiro evento. Ele é o suco da minha sorte da ousadia. Ele foi o primeiro evento da minha vida. Cheguei lá, o Relicário é um hotel aqui na nossa cidade que loca auditório. Primeira vez na vida, fui lá, loquei, deu certo. Fiz 3 eventos em uma semana. E aí toquei a vida realmente de evento e automotivação. Mas levando em consideração o que o Hélio estava dizendo sobre a saúde mental e também sobre o Metas, vou pegar o gancho para falar do que foi desenvolvido para o Metas. Inclusive, quem foi aluna nossa desse ano percebeu muito. A gente teve um público de 400 mulheres, viu, esse ano? 400 mulheres. Ao longo da jornada, e me permita dizer, acho que é a primeira vez que eu falo isso em podcast aberto, geralmente eu faço isso em aulas particulares, mas me sinto à vontade aqui para falar. A gente veio de uma onda muito grande de coaches, de gurus da internet e de eventos performáticos. E de forma alguma que eu estou fazendo crítica. São todos meus colegas, também tive a inicialização dentro do coach, mas o que eu sustento hoje como neurocientista são métodos eficazes que ativam, mas não são métodos que permanecem. E essas mulheres hoje, empresárias hoje, que fazem um trabalho nas redes sociais, que são mentoras, outrora participaram de um evento desse. Seja o evento do coach, seja um culto, seja um acampamento e foram ativadas. E, cara, o que é essa ativação? Eu costumo dizer que habilidade existe, habilidade é treinada, mas eu gosto de dizer também de um termo chamado ter nascido com uma estrela que brilha. Eu acredito muito em pessoas que nasceram já com esse dom, com essa habilidade, que a estrelinha brilha. E só basta algum momento ali da vida para ver e ser ativada. E essas mulheres, as quais eu cuido, eu vejo muito, já nasceram com essa estrela que brilha.
Não tem uma que não tenha passado nas minhas mãos hoje, que já não nasceu com um dom, com uma habilidade e com a estrela que brilha. E aí, dentro de um evento desse, acabaram por ser ativadas, que a gente chama de hype. E dentro desse hype, elas saíram daquele evento, daquele culto, daquela ativação. Eu vou destruir o mundo, que agora ninguém me segura, que agora eu vou botar pra frente. E se jogaram, abriram a empresa, saíram da CLT, queimaram a ponte e se jogaram no mundo. Só que nesses eventos, que muitos não são profundos, não te falaram da dificuldade que é empreender. Não ensinaram da dificuldade que é fazer estratégias para as redes sociais. E elas foram acreditando tão somente nas suas habilidades. Só que depois desse hype, vem a realidade. As cobranças, o cancelamento na internet, as dívidas, as críticas. E essas mulheres começaram a perder a energia. E eu considerei, dentro de um estudo que a gente está fazendo, em breve será transformado em artigo científico, a gente está fazendo pesquisa científica, porque dentro do Neurocollege a gente está fazendo ciência dentro do mundo, a gente percebeu isso, é algo realmente está sendo estudado, mais de 100 mulheres, a gente pegou um programa de mais de 100 mulheres com essa repetição. E elas desanimaram. E no momento que elas desanimaram, elas falaram, isso não é para mim. Eu não tenho essa habilidade. Eu sou frustrada, eu não sou campeã, eu sou fraca, eu não sou escolhida de Deus. E começaram a se fechar, inclusive, para os seus próprios dons. Isso é um grupo dessas 100 mulheres. O outro grupo continuou a persistir. Não, tá difícil, mas Deus tá comigo, amanhã eu vou levantar e vai ser melhor. E começou a atender mentorias, terapias. Nesse grupo se encaixam muito as psicólogas. E aí começaram a atender mulheres igualmente quebradas. Eu vou falar uma frase que vocês já ouviram. O cérebro não distingue o real do imaginário. O cérebro não distingue o real do imaginário. E muitas vezes essa frase é vendida para o lado bom. Acredite, você pode mais, eu posso mais. Por quê? O cérebro não distingue o real do imaginário. Se você acredita que pode, então você realmente pode. Mas por outro lado, também é verdade. O cérebro não distingue o real do imaginário das situações ruins. Se você é psicóloga, mentora, terapeuta e atende o dia todo ouvindo histórias ruins, o que vai acontecer? Seu cérebro vai achar que aquela é a sua realidade. E aí dentro disso eu desenvolvi uma teoria chamada problema espelho. Essas mulheres passaram pela ativação, tiveram hype, tiveram sua energia baixada, tentaram desistir, continuaram. E na hora de continuar, portanto, atender porque elas precisavam de dinheiro, então atendiam muitas mentorias, muitas sessões de terapia, começaram a ter os mesmos problemas das suas clientes. Os mesmos. A teoria do problema espelho. Começaram a espelhar e o cérebro dela achou que a realidade delas era aquela. E agora, Karen, faz o quê? Aí eu bato no hype de 2 anos, só dura até 2 anos aquele hype. E qual a solução? Neurociência. A neurociência, depois que eu conheci a neurociência, que eu saí desse hype, Deus é muito bondoso comigo. Eu me sinto, gente, literalmente uma filha amada e mimada de Deus. Porque Deus não me deixa eu quebrar a cara. Deus não deixa eu cair. Ele fala assim, Karen, se tu continuar, tu vai quebrar a cara. Então muda agora. E nesse intervalo eu descobri a neurociência. Não caí nesses esquemas, mas ajudei pessoas que caíram. Neurociência. A partir do momento que eu entendo a neurociência, que eu entendo primeiro o meu cérebro, é por isso que hoje a gente atrai muitas alunas para a formação em neurociência que são psicólogas, porque muitas vezes ensinaram a gente a entender o cérebro do outro, mas e o meu cérebro? Antes de tudo, eu tenho que entender a mim, eu tenho que me proteger. Eu tenho que dizer para o meu cérebro que aquela não é a realidade. Então, entendam de neurociência. Quando eu falo para vocês, sejam neurocientistas, não é brand de marketing de venda. É porque realmente, de tudo que eu já vivenciei no mundo, de todas as teorias, de todos os eventos, de todos os métodos, desde a espiritualidade, a ciência, a neurociência que me trouxe todas as respostas. Foi a neurociência que me trouxe todos os métodos, inclusive de segurança. E só fazendo um parêntese, Karen, você falando na questão de que
profissionais estavam começando a ficar como seus pacientes, seus alunos. Isso me faz lembrar situações do dia a dia. Pessoas que têm naturalmente, né, digo, na sua essência, pessoas que naturalmente no dia a dia acabam absorvendo muito do outro, né? A pessoa chega para conversar e conta algo ruim, conta algo pesado, sempre para desabafar com aquela mesma pessoa. Chega um outro, e aquela pessoa recebe um bombardeio de sentimentos do outro, de informações, e são informações ruins, informações negativas. Enfim, às vezes a pessoa quer só desabafar, pôr pra fora. Mas quem tá recebendo isso acaba nem percebendo que daqui a pouco ela tá na mesma situação, né? Por de repente, não por maldade consigo mesmo, mas de repente por uma falta de um conhecimento ou de uma consciência de, beleza, eu ouvi, né, o colega de trabalho, ouvi um amigo, ouvi, mas isso que eu ouvi, eu não posso deixar, né, me contaminar. Ok, eu posso fazer algo para ajudar? Posso, ok. Isso, ok, vou fazer. Tem algo mais que eu posso fazer? Não. Eu posso assumir a responsabilidade, o problema do outro? Não. Perfeito. Só finalizando para a gente não enganchar em outra e depois eu deixar a pergunta sem resposta, que eu não esqueço das perguntas, viu? O Metas veio justamente com essa proposta, que o Metas é o método estratégico de transformação autêntica do ser. É formar mulheres líderes em neurociência, por mais que seja um evento só de um dia, é muito raso durante a profundidade da neurociência, mas trazer essa clareza que as mulheres que nasceram com a estrelinha que brilha, foram ativadas e agora acham que o problema é com elas, não é com elas. É só o método que foi levado a elas que realmente o hype dura 2 anos. Então, Metas saiu nessa circunstância da gente trazer profundidade até para quem é leigo. E entrando nesse assunto, Hélio, vocês estão preparados que eu vou falar? Eu acho que eu tô. Vamos lá. Karen, e ambiência? E pessoas que reclamam? Primeiro, ambiência sempre vence. Ambiente sempre vai vencer. Existe algo chamado hoje, eu vou deixar para vocês pesquisarem, não vou explicar, epigenética. Anota aí e pesquisem. A epigenética é justamente a genética por meio da ambiência, que muda nossas células, nossa genética, doença, saúde, cura e etc. Mas não vou falar porque é muito profundo, é um podcast só sobre isso. Voltando aqui, a ambiência sempre vence. Então, agora vos falo. Para todo viciado em reclamar, tem um viciado em ouvir reclamação. Simples assim. Ai, porque fulano sempre me procura para reclamar, sempre me procura para chorar. Porque você ama ouvir choro. Você ama ouvir reclamação. Os seus ouvidos, o seu corpo e o seu cérebro vai conforme o teu limite, criatura. E aí, Karen, o que é que eu faço? Eu quero ajudar aquela amiga. Eu sempre ensino as minhas alunas, minhas mentoreadas, a devolver sempre essa pergunta. Se alguém vem, ai, minha amiga, eu tô passando por isso, ouça. Ouvir é uma virtude, eu sempre brinco, ouvirtude, a virtude do ouvir. O ser humano tá carente de ser ouvido. Ouça. Na primeira pausa, você devolve a pergunta. Sim, amiga, que decisão você toma? Devolve essa pergunta. Entendi que você tá passando. E qual decisão você toma? Ah, mas e que não sei o que, papapá. A pessoa só quer reclamar, ela não quer resolver. Então deixa ela com a reclamação dela. Agora, se ela devolve, amiga, eu quero mudar, eu quero talvez melhorar de emprego, eu quero fazer isso, termina de ouvir e ajude. Porque muitas vezes as pessoas que te procuram só para reclamar, não querem resolver problema. E aí, você tem que decidir se você também é um viciado em ouvir reclamação. Devolva essa pergunta, que resolve 100% dos casos. Qual decisão você toma? Inclusive, cara, esses dias eu vi uma tirinha, uma chargezinha no Instagram que faz muito alusão ao que você acabou de falar. Que é um paciente num consultório e o paciente fala,
nossa, eu perdi muito tempo da minha vida com essa situação. E o psicólogo responde, e vai perder mais tempo pensando nisso? Perfeito. Tá vendo? Então, assim, realmente, às vezes a gente... sim, a gente às vezes está na posição de ouvinte, de querer ajudar, mas eu acredito que o nosso ouvir, ele já é uma forma de ajudar. Uma coisa, eu tive muita consciência ao longo das quedas da vida, que uma coisa você ajudar, você estende a mão, você ajuda como você pode, até onde o seu passe alcança, né? Como diz os mais velhos, né? Dá o passo conforme o tamanho da perna, mas não assumir problema dos outros, não assumir as responsabilidades dos outros, né? Porque você, como indivíduo, você já tem a sua responsabilidade consigo mesmo. Cuidar de si já é uma responsabilidade muito grande, não é nada fácil, né? E quando você começa a absorver todas essas reclamações, né? E às vezes você entra simplesmente no modo automático de ouvir, chega um ponto que você vai adoecer. E você falou da ambiência, me veio uma outra situação na mente. Alguns dias atrás, nós estávamos conversando aqui no ensaio, relacionado ao convívio. O convívio de um músico com o outro. E isso eu ouço há bastante tempo, desde a época que eu comecei a aprender a tocar. Quando você convive com um músico melhor que você, a sua tendência é melhorar. Quando você convive com um músico que está abaixo de você, a sua tendência é se nivelar abaixo ou pior que ele. E aí eu fui parar para pensar, meu Deus do céu, que isso não é só no ambiente de trabalho, é qualquer ambiente que você esteja, seja familiar, no meio, relacionamento, entre amigos. Eu não sei, né? Mas tem aquele ditado que ditado ou teoria, não sei, que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, mas assim, se tem uma base científica nisso, eu não sei, mas eu acredito que a ambiência, as pessoas que você convive, o ambiente que você está, isso faz muita diferença no ser. E falando até da base científica, o nosso cérebro... Ai, gente, eu deveria ter trazido meu cérebro, né? Não tá dentro da tua cabeça, não? Geralmente eu falei, gente, esqueci meu cérebro. Ué, cara, e como assim? Gente, o cérebro lá, aquele bonitinho que eu mostro pra vocês. As pessoas sempre brincam mesmo. O nosso cérebro, ele tem chamado de cérebro ancestral. Então, tem uma parte de ancestralidade dentro dele. E hoje, não só hoje, mas desde os nossos primórdios, o ser humano foi feito para pertencer. O nosso cérebro sempre vai buscar pertencimento. Sempre. E não pertencer, olha o que eu vou falar pra vocês, e não pertencer causa dor cerebral, aciona as mesmas áreas do nosso cérebro de dor física. Então, se eu não pertenço a um grupo, dói no meu corpo. Por meio de áreas cerebrais que são ativadas. Então, a gente foi feito para pertencer. Pertencer no bom, pertencer no médio, pertencer no ruim. A gente sempre vai buscar validação. Sempre. E aí, falar de pertencer, voltando na história anterior, vou aprofundar um pouco mais sobre o ajudar o próximo. Quantas pessoas são solidárias? E é lindo isso, né? É muito lindo ver pessoas solidárias. E a gente vai além. Quantas pessoas são solidárias em demasia? E eu faço um aprofundamento de reflexão. Até que ponto é solidariedade e até que ponto é carência? Porque, às vezes, é no ajudar o próximo que você vai ouvir. Você é boa. Obrigada, que você vai ser abraçada, que você vai ser aplaudida, que você vai ser acolhida, que você vai ser pertencente. Muitos casos de solidariedade em demasia vêm da carência, da falta de validação, e a pessoa só está buscando pertencer. Ai, fulano, a gente já até ouviu, fulano é bonzinho, mas ele quer se mostrar, ele quer aparecer. Ele quer pertencer. E foi dentro da solidariedade, do voluntarismo, que a pessoa
percebeu que ali ela pode pertencer e pode ser validada. Olha que profundo. Olha só, a Karen, ela vai trazendo as falas dela, lógico, de uma maneira, né, com embasamento técnico, teórico, científico, e eu fico pensando aqui nas situações, né, em coisas que eu já vi, já ouvi, e olha só que interessante, se eu não me engano, foi no filme Capitão América Guerra Civil, se não me falha a memória, tá, que no momento, o Tony Stark, ele tá num corredor e tem uma senhora que ela tá parada olhando pra parede, né? Enfim, quem é fã de cinema vai saber do que eu tô falando. E no meio do diálogo, essa mulher, ela é mãe, né, de um rapaz que acabou morrendo por consequência dos atos dos Vingadores. Ok, né? E ela fala que existe uma correlação entre a generosidade e a culpa. Por quê? Porque os Vingadores, né, os personagens sempre estão buscando fazer o bem, porque lá no fundo eles são culpados, eles sentem a culpa de, querendo ou não, né, pelos seus atos de guerra, de luta, acabar tirando vidas de pessoas inocentes. Então ela fala isso, existe uma correlação entre a generosidade e a culpa. Nossa, que forte. E aí a gente entra, só porque você deu a oportunidade, eu não queria falar isso não, tá aqui comedindo minhas palavras. Mas a gente entra um pouquinho mais profundo, que quase ninguém fala sobre isso, mas a Karen tem que fazer o papel sujo, né, da sociedade. A gente falou da solidariedade de pessoas que são carentes. E Karen, porque às vezes eu sei que a pessoa faz mal, mas eu continuo querendo ajudá-la mesmo me fazendo mal. E a gente bate em outra tecla. Às vezes não é ajuda, às vezes você é egoísta. Karen, mas eu estou querendo ajudar. Como assim eu sou egoísta? Você não quer ver você sofrer vendo o sofrimento do outro. Você não está querendo proteger o outro. Você está querendo se proteger a não assistir o problema, o insucesso do outro. E é por isso que pessoas, e geralmente os empáticos, tá? Os empáticos em um grau até de espiritualidade ali, que foge um pouquinho da alçada até física, eles querem ter o controle de ajudar a pessoa para que a pessoa mude, para que a pessoa seja curada, e usam um discurso que é para a pessoa se sentir bem. É para ela sentir-se bem e não assistir o sofrimento do outro. Então, são vários graus, viu, gente, de solidariedade. A solidariedade da carência, mas, por vezes, temos algum grau também de egoísmo. Porque também existe até aquela... vou chamar de pregação, tá? Mas não, eu acredito que não seja o termo adequado, né? Mas existe aquela pregação social de que ajudar faz bem. Né? E assim... eu particularmente acredito que realmente existe esses níveis, né, de generosidade, de ajudar o próximo. Até que ponto é uma ajuda genuína? Uma ajuda realmente que tenha essência de ajudar, né? E que ponto começa essa ajuda querer ser uma ajuda simplesmente para alimentar um ego, né, pra depois ouvir, nossa, o Hélio é legal, o Hélio é uma pessoa muito boa, aí o Hélio, opa, realmente eu sou uma pessoa boa, lógico, eu não vou externar isso, mas isso vai alimentar o meu ego, isso vai alimentar algo dentro de mim que de repente pode fazer um mal e não bem. Nossa, não, e essa frase que você acaba de lembrar, perfeita, só valida o que a gente acaba de falar. Ajudar faz bem pra quem? Pra mim? Então tô ajudando só porque faz bem pra mim? Então, que solidariedade, que ajuda é essa? Ajuda egoística. Porque ainda vou mais. Eu ainda vou mais. Vamos levar aqui para um lado cristão, tá? Só para a gente interpretar melhor. Para um lado cristão. Eu não vou lembrar em qual livro da Bíblia está, tá? Mas a sua mão direita não precisa saber o que a sua esquerda está fazendo. Né? E é aquela coisa. Eu vou ajudar. Sim, vou ajudar, quero ajudar porque determinada situação está precisando, determinada pessoa está precisando. Sim, vou ajudar. Tenho simplesmente que falar para o mundo? Não, se você realmente... Eu acredito nisso, tá, gente?
Se você realmente quer ajudar, pronto, ajudou, quietinho, calado. Eu acredito muito que quando você coloca numa posição de generosidade, né, uma generosidade real, né, de essência, ok, faça a sua parte, pronto. O que você vai colher lá na frente, você vai colher, não adianta. Bom ou ruim, você vai colher. Então, eu acredito muito que a generosidade real, você não precisa ficar expondo para ninguém, você não precisa ficar vendendo a sua imagem para ninguém. Você fez, pronto, acabou. E isso é real. Tudo que a gente investe energia, desde a generosidade, volta com a gente. Tudo que a gente coloca atenção, cresce. Se você quer ser generoso na área da educação, você cresce em conhecimento. Se você é generoso na área financeira, você enriquece financeiramente. Se você é generoso nos atos de servir, as pessoas começam a te servir. É uma dança do universo. É uma coreografia. Se você vai para o lado direito, o universo vai para o lado direito. Da mesma forma, na mesma moeda que você abençoa, Deus também te abençoa. Algo que, bem off, ninguém sabe disso. Esses dias eu vi um comentário, hater, né? Quem é essa menina? Quem é ela fez para chegar e ser isso, ser reconhecida, né? Falei, mas ninguém sabe dos trabalhos voluntários de Karen Batista, porque eu não posto. Todo mês, uma escola pública palestra gratuitamente para os alunos de escola pública. Escola em escola. E há anos a gente faz isso. Ano passado, mais de 50 mulheres saíram do subdesemprego porque a gente sustentou estudos. Mas isso não foi divulgado. Não está lá nas redes sociais de Karen Batista. Trabalho voluntário, um destaque, voluntário. E lá as mulheres que a Karen ajudou, o servir que eu fiz. Não, mas o que tá? A comenda, tá o trabalho internacional, tá a palestra. Porque da forma que eu servi voluntariamente, foi a forma que eu cresci. Cresci rápido. Gente, muito, muito rápido. Os 2 pés no acelerador. Nos 2 pés no acelerador. Mas o plantio, nos bastidores, também foi acelerado. Só que ninguém vê. Eu também não vou fazer questão, tanto que eu nem respondi o hater falando que eu faço isso, porque é o que a gente acredita. Não há necessidade de eu expor o meu servir. Eu vou crescer. Naquela área que eu servi, eu vou crescer. Isso é certo. Perfeito. Perfeito. E tem um outro ponto que eu já vou usar esse gancho para entrar em outra área. Porque a gente já falou a questão da generosidade, até que ponto, né, existe uma generosidade real. A questão de não ter necessidade de você mostrar, né, seus atos de generosidade, benfeitoria para o público. Se você está fazendo porque realmente é da sua essência, porque você realmente quer ajudar, ok, maravilha. Né? E existe aquele outro ponto que é fazer algo a alguém, né, ou por alguém, esperando algo em troca. Eu particularmente acredito que não seja uma generosidade, né? Seja um oportunismo de que lá na frente eu vou precisar, eu vou cobrar, eu vou pedir, né? E eu acredito que que o mundo não dance dessa maneira, que a vida não seja assim. E eu acredito muito que nossas essências de generosidade, enfim, ela tem uma base muito forte nas pessoas que a gente se relaciona, né? No nosso convívio, no nosso ambiente. Mas eu acredito muito em um pilar de extrema importância. Família. Como eu falei em outro episódio aqui, se você tem uma pessoa na sua vida, né, ela é sua família, certo? Se você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, né, é sua família. Se você tem só seu esposo, sua esposa, é sua família, né? E falando em família, lá, quando a Karen tá no karaokê, porque assim, a gente imagina, né? A gente acredita, né? Eu sou testemunha.
Porque ali a Karen realmente é simplesmente uma menina. Uma menina que brinca, que canta, que se diverte, que de fato vive a família, né? Mas lá quando a Karen era uma criança, né, que vivia, me corrija se eu estiver errado, que vivia na rua brincando até tarde. A parceira ali, ó. Eu falei que a gente estuda o convidado. E a fonte dele, gente. Mas eu digo até isso porque também foi uma coisa da minha infância, ficar brincando na rua até tarde, tomava banho e voltava pra rua pra brincar, aí de noite, na hora de dormir, só passava uns panos nos pés. Mas assim, eu acredito, né, pelo o que eu conheço de ti, que essa essência, essa menina, exista, tá aí. Apesar de ter toda essa armadura de conhecimento, como eu falei, todos esses títulos e todo esse canal de conhecimento que você é, né? E canal de prosperidade. Amém. Existe uma menina, né? Que brincava na rua, literalmente vivia uma infância, né? De se sujar, né? Porque se sujar faz bem. Ó a propaganda! Ó o merchan. Mas assim, onde eu quero chegar? Eu particularmente, eu sempre penso, eu ainda sou aquele mesmo menino que sonhava com coisas que hoje, por meio do meu trabalho, eu consigo comprar. Como, por exemplo, você fala no videogame, eu pensei, cara, hoje, eu nunca tive durante a minha infância videogame. Eu ia pra locadora pagar pra jogar meia hora, né? Mas hoje, graças a Deus, ao meu trabalho, meu esforço, eu tive a oportunidade de comprar um controle. Eu fico jogando aqui no meu momento de descanso. Mas aquilo ali é uma coisa que eu sonhava lá atrás, enquanto criança, né? E eu acredito que exista isso dentro de você, né? Hoje, o patamar que você tá, o lugar que você tá, eu acredito que seja por conta de uma menina que sonhou lá atrás, né? Uma menina que gostava de ler romances, né? E muitos. Mas eu acredito que exista isso, sim, né? E se falando nesse berço familiar, infância, família, como é que você se viu evoluindo, né? Em tantas áreas que você já passou, atuou, viveu, coisas que você já viveu. Como é que você colocar isso em palavras? Nossa, gente! O Hélio foi falando, foi passando um filme na minha cabeça. Se quiser chorar, pode chorar, tá? Eu vou chorar agorinha, pode ter certeza. Porque quantos desejos nossos hoje da vida adulta são sonhos realizados das nossas crianças e a gente não se dá conta. A gente vive uma vida desenfreada, querendo mais para o futuro, sem se dar conta que a gente já está vivendo o sonho das nossas crianças e a gente não é grato por isso. E aí, meu Deus, o Hélio foi falando daquela menina, fui lembrando, a menina, gordinha, gorda, bichinha, jogando bola, suja, suada, jogando bete, queimada, ruim em tudo. Não tinha talento pra nada. Mas no karaokê ela manda bem. Bem mal. E o cara, quantas coisas eu realizei que talvez aquela menina sequer imaginava. Mas assim, eu sou muito grata por... Não vou dizer a minha infância, vou dizer a nossa infância. Eu vou chorar, gente. Pode chorar. Porque realmente me emociona. A minha prima tá aqui, atrás das câmeras. E ela vivenciou tudo isso comigo. Eu sou filha única, mas eu nunca me senti só. Eu sempre tive irmãs, que são minhas primas. E a gente vivenciou de todas as experiências que vocês podem imaginar. E o tanto que a nossa infância foi criativa. Desde compor música. E a gente não compõe música. Tentar tocar violão, a gente não toca violão. Tentar fazer coreografia, ter equipes de dança e a gente dança muito mal. Tem ter coral e a gente não sabe ter ritmo, desafina até nas palmas.
Então... A pessoa desafinar nas palmas é tenso. Então, a nossa infância possibilitou muita criatividade. Possibilitou a gente sair até da fuga das nossas mazelas, da violência que a gente teve, familiares que se perderam para a violência, ter vizinhos que não estão com a vida que a gente tem hoje, e a gente sobreviveu. Sobreviveu muito bem. E eu tiro muito da educação dos nossos pais. Nós somos filhos de professores. Então, o maior legado que os nossos pais nos deixaram foi a educação. Era o maior investimento que a gente poderia ter com o que a gente tinha. Era gratuito, era acessível. E eu e as meninas, por mais que a gente estava na rua, a gente não estava namorando não, viu, gente? A gente estava na rua, brincava, fazia criatividade, mas era um livro por semana. A gente competia livros, a gente lia muito. Uma terminava o livro, outra começava, a gente compartilhava, porque não tinha condição de comprar um livro para cada. Então, uma comprava, uma terminava o livro dava para outra lia. Demorava, 6 meses para terminar a leitura do grupo de um livro. E depois a gente ia competir, depois a gente ia sonhar com os personagens. E eu até digo, você como namorado de uma bibliófila, bem provável que você é muito parecido com um personagem, tá, meu senhor? Espero que ele seja qual. bonito. Humilde, com certeza ele é. Então a gente vivenciou muito isso por meio da educação. Hoje eu venho da educação, eu sempre digo, eu venho da educação porque eu criei o termo apreendedorismo. A arte de empreender o que se aprende. É porque isso foi ensinado pra gente. Então, primeiro, a unidade. Eu e as meninas, eu falo as meninas, são minhas primas. A gente vivenciou uma unidade muito, muito forte e que fez até nos tirar um pouco da realidade. Talvez hoje a gente olhando, a gente vê, nossa, foi sofrido. Nossa, faltava isso. Nossa, faltava aquilo. Mas pergunta pra época se a gente sentia falta de algo. Se a gente via uma realidade difícil, a gente não via. Nós éramos felizes, nós brincávamos, éramos inteligentes, dedicávamos à igreja, algo que eu acredito que forjou muito minha personalidade e das minhas primas, que são irmãs também, foi a igreja. Desde muito cedo a gente teve participação e liderança, cargo de liderança. Gente, eu fui catequista da Igreja Católica aos 8 anos de idade. Na nossa comunidade, uma comunidade muito pequenina, não tinha adulto suficiente para tomar de conta. Então, aos 8 anos de idade eu era catequista, aos 8 anos de idade eu abria a porta da igreja dia de sábado, as meninas já eram coroinha, as meninas também eram catequistas muito jovens e a gente comandava a missão. Gente, a gente evangelizava aos 10 anos de idade, batia de porta em porta com a Bíblia, no interior do Tocantins. Meu Deus, como nossos pais permitiam! Cara, meu Deus! E só fazendo assim um parêntese, em tudo que você tá falando, gente, realmente aqui o negócio se emocionou, viu? Porque assim, muita coisa, eu digo assim, com relação aos níveis de títulos que nós estamos, né? Vou fazer um comparativo, Karen e eu, nós tivemos infâncias bem semelhantes. A infância de brincar na rua, né? A infância de criar, né? Coisas para nossa diversão. E só levando para um outro viés, mas com bastante correlação, eu me lembro perfeitamente, na época que eu trabalhava na TV, eu era editor, já até citei isso aqui em outras vezes, eu era editor de VT na televisão. Eu lembro perfeitamente de um colega de trabalho falando a seguinte frase, porque você tocou nesse assunto e realmente para mim é algo, eu vou dizer aqui, até sagrado. Ele falou a seguinte frase no meio da conversa: o melhor lugar para se criar um filho é dentro da igreja. Independente da igreja, tá? Católica, evangélica, mas um dos melhores ambientes para você criar um filho é dentro da igreja. E aí, tem um outro lado dessa moeda, tá?
Um outro colega, que era até irmão da igreja, inclusive ele faleceu, né? O Sérgio, era baixista aqui na nossa comunidade no São João. Ele faleceu por uma fatalidade. E a gente conversando ali, trocando ideia, ele falou uma seguinte frase, uma seguinte situação. Um colega dele raramente ia para a igreja, e uma vez num domingo, outra, e aconteceu um episódio de trabalho em que sobrou um dinheiro, né? Esse colega era responsável pela contabilidade, por contar, e sobrou esse dinheiro. E ele fez toda a questão de devolver, procurar, saber o porquê que sobrou, mas enfim, devolveu. E ele falou que se não é proveniente, se não é resultado do suor dele, não pertence a ele, né? E aí o Sérgio falou, cara, é incrível como que a pessoa, a essência da pessoa né? Ele não é uma pessoa de ir pra igreja todo domingo, tá lá. Mas ele é uma pessoa que acredita que se você é honesto em qualquer lugar que você esteja, você tá servindo a Deus. Eu fiquei assim... Então, assim, são dois pontos que se cruzam. A essência de um homem já adulto, né, maduro, criado, certo? Com o desejo, né, de um pai. Quem comentou essa de que o melhor lugar, né, para criar os filhos da igreja foi o Wesley. Inclusive, a gente foi colega de trabalho na TV, né? Um grande abraço para o Wesley. Ele comentou isso. Então, assim, um homem já adulto formado entende a sua essência da honestidade, independente do lugar que ele esteja, e a opinião de um pai, né? Na época ele tinha filhos pequenos, hoje deve estar tudo grande. Uhum. De trazer isso. O melhor lugar para se criar os filhos é dentro da igreja. Lógico que você que tem filhos, né, se você cria dentro da igreja, que bom, que bênção. Se você tem uma educação, né, bem reta dentro da sua casa, mesmo que você não esteja todo domingo na igreja, no culto, mas que bênção também, né? Isso mostra o valor da família. E isso, eu acredito muito que gera crianças que vivam a infância de verdade, que entende que o outro, apesar de não ser irmão, né, ser o seu primo, mas é seu irmão, né? Eu tive ao longo da vida, eu tive irmãos, né, amigos irmãos, né? E o quão isso foi importante para o meu crescimento, o meu desenvolvimento como criança, adolescente, adulto e profissional, né? E eu acredito muito que isso tenha acontecido com você, né? Porque, assim, pelos momentos que eu já vi, né, você no meio familiar, literalmente você se entrega à família. Porque você chegou aqui e você falou, me sinto no lugar seguro para ser quem eu sou. Imagine lá, no berço familiar, né? Que você não tem medo de cantar no karaokê. E nem de assustar os vizinhos. Muito interessante essa temática, Hélio, porque eu sempre digo, religião, entre ter e não ter, escolha ter. Eu lembro que ali, na época da minha faculdade, as pessoas, Karen, por que você é assim? Karen, queria que meus filhos fossem assim. O que você acha que foi diferente da sua educação? Eu falei, igreja. Liderança dentro de igreja. Responsabilidade. E de forma alguma a gente está falando que criar fora da igreja vai trazer pessoas irresponsáveis ou vão chegar com uma educação, de forma alguma. Mas é um viés, sim, de pessoas que foram forjadas na liderança da igreja, hoje são grandes líderes. É o primeiro estágio da vida. E não só, como neurocientista, eu falo também a importância da igreja, da religião, porque nos traz até uma resiliência. A fé é muito importante para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental, o crer, a esperança que eu posso mais porque tem um Deus que me permite, porque Deus está sob o controle de todas as coisas. Então a gente ter uma fé, ter uma crença, eu ouso dizer,
torna a vida muito mais fácil. Apesar de ainda ser difícil, torna a vida muito mais fácil. E já pontuando justamente no que você falou, fé, acreditar, tornar a vida mais fácil. Não sei se é um fato comprovado, se é real, mas eu vi uma matéria no Instagram que falava que médicos estavam comprovando que a fé das pessoas faziam os resultados melhores de fato acontecerem. Coisas assim que a ciência, a medicina não iria atuar, mas a fé estava atuando, né? E você, como neurocientista, pode até confirmar ou comprovar, né, essa informação. Mas a matéria dizia basicamente isso, que a fé, né, dos pacientes, das pessoas, não só dos pacientes, mas das pessoas, dos acompanhantes, faziam com que o progresso, a melhoria daquele paciente era melhor, mais rápido, né? Exatamente. Há esses estudos, lembrando que estudo do cérebro é um dos estudos mais recentes que a gente tem na humanidade. O cérebro foi praticamente um dos últimos órgãos a ser estudado. Tanto que no Egito acreditava-se que os nossos pensamentos ficavam no nosso coração. Então eles preservavam o coração na hora de mumificar e tirava o cérebro por meio do nariz, porque acreditava que aquilo ali poderia ser jogado fora. É inútil, o cérebro para eles era inútil. E por muito tempo assim perseguiu. Tanto que considerava que o pensamento é do coração. Lembram-se da frase memorizar de cor? Memorizar de coração, porque achava que era no coração. Então é tudo muito recente, os estudos do cérebro. E é por isso que até hoje há grandes descobertas do cérebro, inclusive sobre a fé e a ciência. Algo que eu costumo sempre afirmar. Nunca aumentei tanto a minha fé, nunca acreditei tanto em Deus. E olha que eu nasci em um berço muito religioso, depois que eu conheci a neurociência. Depois que eu fui para a ciência de fato, aí que minha fé aumentou, porque não tem como a gente falar fé e ciência se são a mesma coisa. Uma não se contrapõe à outra, uma complementa a outra e cada uma com suas justificativas para personalidades distintas do ser humano. Cada um vai te dar uma explicação e você acredita naquilo que é viável para o seu comportamento, mas ambas são as mesmas explicações. Posso falar, professora? Pode! Olha só que interessante. Você falando que a fé, né, e a ciência não se contrapõem. Quem já assistiu o filme Deus Não Está Morto? Você já assistiu esse filme? Nossa! Que o professor pede pro aluno comprovar a existência de Deus em base científica. Com base científica. Né? Olha só que interessante, né? Que curioso. E aí eu penso, e eu ainda penso assim, de uma maneira assim bem leiga, mas de forma que eu acredito, né? Sou cristão, eu acredito. Como separar a fé da ciência? Realmente não tem como. Não se separa. Né? Como separar? Né? Até porque quem fez o nosso cérebro? E é perfeito, gente. Como é perfeito. E assim, o nosso corpo realmente é uma máquina incrível, né? O nosso corpo, acredito que até hoje não vai existir nenhuma tecnologia comparada ao corpo humano. E o cérebro? É como não sei se você já viu, tem uma imagem que mostra o cérebro, né? Toda a medula espinhal, aí fala, isso é você, o resto é acessório. Gente, e nossa, passa um filme realmente na cabeça, porque o tanto que a fé não tem como separar da ciência. E a gente vai agora puramente, sem falar de fé, sem falar dessa parte sobrenatural. A fé, querendo ou não, é uma forma de controle social. Sejamos frios para olhar também dessa forma. Por isso a importância da religião também. É muito mais fácil eu não sou mãe, mas eu sou mentora de muitas mães. É muito mais fácil você criar um filho com temor a Deus, com as consequências de céu e inferno, certo e errado, do que você virar para ele e dizer que a vida é inconsequente.
é também uma forma de controle social, vendo puramente, friamente. A gente não está entrando aqui na sobrenaturalidade. E aí, quando a gente entra na sobrenaturalidade, cada um vai ter seu testemunho. Eu sou cristã, acredito na Santa Igreja Católica, mas o que eu sempre digo, se quer acreditar em algo, acredite, é na cachoeira, é na água, é na pedra, mas tenha fé de algo, meu amigo. Olha pro espelho e acredite em ti. Mas tenha fé. É importante para o nosso cérebro. Existe algo chamado, dentro do nosso cérebro, de sistema límbico, a amígdala, que não é da garganta, é do nosso cérebro. E ela é uma desesperada. Tudo dela vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tudo dela vai morrer. E quando a gente tem a fé, até a amígdala é acariciada. Até a amígdala, Deus fala assim, te aquieta, sua desesperada. Então a fé nos ativa a resiliência, a esperança. E aí por isso os estudos atuais da fé como auxílio à cura de doenças. E aí, gente, entra na sobrenaturalidade, que aí eu ouso dizer que a ciência não consegue comprovar. Ué, Karen, como assim? Porque tem coisa que não precisa ser comprovada. Tem coisa que não precisa ser entendida por nós humanos. Tem coisa que é só pra acontecer. E pronto, a ciência não precisa se meter. Eu tô assim... Tudo que a Karen tá falando aqui... Tem algo, parece que as coisas que eu vi hoje no dia, no Instagram, enfim, parece que foi preparando para ter essa conversa. Porque hoje, por incrível que pareça, eu vi uma tirinha, um desenho no Instagram, que era uma mocinha na cama, né, jogada e pedindo para Deus curar a ansiedade dela. Né? E na ilustração ela estava deitada na cama e um mar de lágrima. E ela pedindo, Deus, cura minha ansiedade. E aí, na imagem seguinte, tem a figura de Jesus, né? Sereno no cantinho da parede ali. Aí ele fala assim, é só você largar tudo isso. Na terceira imagem, ela com um monte de papéis, né? Ilustrando boleto para pagar, conta vencida, preocupações, né? Problemas no trabalho, E aí ela se questiona, mas largar tudo isso, eu tenho que resolver. Ele, é só você largar tudo isso daí. Ou seja, tenha fé. Tenha fé. E o tanto que é incrível, Hélio, que é até mais fácil a gente ter resultados, e agora eu levo para dentro das mentorias. É muito mais fácil a gente conseguir resultados de mentoreados e alunos cristãos. Alunos que têm fé, a gente consegue o resultado de prosperidade, de abundância, de tudo muito mais rápido, por justamente eles acreditarem que podem, que tem um Deus superior, criador, que o faz por eles. E aí eu até faço, não é uma crítica, mas é uma observação. Porque muitas mentorias acabaram andando para o lado espiritual. Muitos mentores e gurus acabaram por falar e levantar a bandeira de Bíblia, de lançar livros sobre espiritualidade, falar que eu sou cristão, de falar de propósito, falar de fé. Porque é muito mais fácil, prestando a palavra que eu vou falar, é muito mais fácil manipular o cérebro quando se trata de fé do que quando não se tem. Cara, em manipular, quando eu falo manipular, é manipulação, gente, de adequação. Manipulação de eu mexer com o cérebro de quem tem fé, de quem não tem. E aí, muitas vezes, eu falo pra vocês que esses mentores, esses gurus sabem de neurociência, eles só não ensinam pra vocês. E aí eles foram pra esse caminho da fé, caminho da igreja, caminho da espiritualidade, porque eu afirmo como neurocientista, é muito mais fácil eu ter um resultado com um aluno que tem fé do que aquele que não tem. E eles sabem desse mesmo caminho. Perfeito. Karen, a gente vai agora para as perguntas da produção. Tá? Eita! Mas enquanto as perguntas chegam, só fazendo uma alusão, né, para só botar um pingo nesse com relação à fé, à informação, à neurociência. Outro filme, não sei se você já assistiu, quem já assistiu, O Livro de Eli. Ai, espera, eu sou ruim de nome, gente. Bem provável que sim. O Livro de Eli conta, né, a história de um personagem que ele
Quem não assistiu, eu vou ter que dar spoiler, né? Vai, Rocha. Mas é um filme excepcional, excelente. O livro de Eli é um personagem que ele tem a missão de proteger a Bíblia. E ele tem que percorrer por um mundo pós-apocalíptico com essa Bíblia. E muitos querem matá-lo, enfim. E chega um ponto de uma cidade que existe um personagem que ele tem conhecimento da Bíblia. Só que ele quer usar a Bíblia para manipular as pessoas daquela cidade. Entende? Então, existe esses dois lados, né? Lógico, você usar da palavra, da fé, né? Nesse caso, a Bíblia para o bem, como ela de fato é para ser. E tem gente que vai usar para o mal, né? Mas é um livro, quem não assistiu Denzel Washington, não precisa nem falar mais nada, né? Daí já tira, né, gente? Karen, as perguntas são perguntas feitas pela produção, tá? A produção inclui minha prima? A produção. Lascou, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Tá? Mas fica bem à vontade para responder as perguntas, tá? Da maneira mais simples que você achar. Tá bom? São perguntas que envolvem, lógico, a sua trajetória profissional, a sua essência enquanto mulher, enquanto menina, enquanto criança, tá bom? Então fica bem à vontade, tá? Tem uma aqui que eu particularmente já acho assim, né? Se você pudesse dar um conselho simples para quem tem muita dificuldade de dizer não, como, por exemplo, o fato de pessoas que sempre estão absorvendo, né, o problema do outro, mas enfim. Mas se você pudesse dar um conselho simples para quem tem dificuldade de dizer não, né, qual seria? Vai pra frente do espelho e começa a dizer não pra si mesmo. O cérebro não tinha o real do imaginário. Não, não, não. Você gostaria de fazer isso? Não. Isso? Não. Você pode isso? Não. Começa a ensaiar no espelho. Lhe garanto que vai ter um bom resultado. Só fazendo uma alusão, no nosso segundo episódio, a Tainá Modesto esteve aqui, psicóloga também, social media, ela apontou uma coisa bem interessante que tem a ver tem uma correlação com essa atitude de fazer esse exercício. A questão da exposição, né? Eu sou uma pessoa tímida, o que eu vou fazer? Se expor. Não tem outro caminho, né? Tenho dificuldade de gravar stories, como é que eu faço? Eu gravo stories. Vamos lá. Cadê? Aqui. Karen, quem olha o teu currículo realmente, assim, é um currículo, assim, vou dizer impecável, né? Mas é um currículo bastante bem armado, né? Bem preparado, né? Pela tua trajetória, pelas coisas que você já conquistou, né? Quem olha o seu currículo vê que é uma trajetória de muito sucesso. Mas olhando para a tua história, né? Quando você percebeu que precisava entender a mente humana, né? Para resolver os próprios desafios da vida e da carreira. Uau! Eu sempre tive, desde a época que eu era docente universitária do curso de Direito, sempre vinha feedback ali, ai, prof, mudou minha vida, ai, prof, aquilo, e eu sempre percebi essa habilidade e até esse dom. Só que eu sempre fui muito estudiosa. Eu falei, eu não vou ficar só na habilidade e no dom. Eu quero justificar isso com teoria e com estudo. Então, veio o estudo da mente, veio a neurociência, que era tão somente até então um título para justificar, uma certificação, para justificar o que eu estava fazendo como habilidade e dom. Só que entender a mente mudou a minha vida e mudou a vida de centenas de alunas ao redor do mundo. Porque entender mentalidade, gente, é o que eu falo, comunicação não é o que você fala, tá? Comunicação é o que o cérebro do outro entende. Karen, como assim? Então entenda o cérebro do outro para você saber se comunicar. Daí eu já tiro. Simples assim. Simples assim, né? Karen, durante aqui nossa conversa, você pontuou a Karen que está lá no Instagram, que é a Karen que todo mundo vê, a Karen lá da mentoria, da palestra, né? E a pergunta tem muita relação com isso. Lá no teu Instagram, né, você compartilha a realização de um verdadeiro sonho de menina, né? Receber uma premiação internacional na Torre Eiffel e se tornar uma lady comendadora, né?
Para quem olha de fora, parece um conto de fadas. Mas qual foi o preço? Né? Em termos de estudos, noites em claro e dedicação para que você, né, pudesse carregar essa medalha e esse título hoje. Olha só que forte! Pois bem, as pessoas falam assim, Karen, você é muito nova, tem 28 anos e tem tudo isso. Como assim? Você tá colhendo cedo? Sim, gente. Eu estou colhendo cedo porque eu plantei cedo. Comecei agora? Não. Só de carreira, pra vocês terem ideia, tem 10 anos. Minha primeira mentoria foi aos 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, e aí alunos de períodos muito superiores que o meu já me pagavam R$50 à época, para eu ensinar uma coisa que eles já sabiam. Mas mentoria é isso, empreendedorismo. A arte de empreender o que se aprende. Então, 10 anos só na carreira aí de mentorear pessoas. E presta atenção nesse verbo que eu acho interessante. Karen, é mentorar ou mentorear? Eu, particularmente, em meu ecossistema, uso mentorear, porque eu não quero torar ninguém, não. Deixa pros outros mentores aí ficar torando os mentorados dele. Mas aqui no ecossistema Karen Batista é mentorear e mentoreados. E aí o preço disso? Sem juventude, graças a Deus tive uma infância muito da boa, com as minhas primas. Raiz. Mas festas, amizades, eu me fechei totalmente, estudos, noites em claros, então eu pulei da minha vida dos 18 aos meus 26 anos totalmente reclusa, totalmente alheia à sociedade, tanto que minha prima daqui para provar, eu fui ter o WhatsApp acho que 5 anos depois que a sociedade já tinha. Fui ter Instagram, gente, Instagram é muito recente na minha vida, todo mundo tinha Instagram, eu não tinha. Porque eu era avessa à rede social, porque eu achava que era coisa de vagabundo, porque eu achava que isso ia me fazer perder tempo, então eu sempre tive esse discurso de muito autocobrança. E aí eu me tornei uma pessoa que me autocobrava constantemente. E aí entrei no perfeccionismo e na procrastinação. E aí um conselho até como neurocientista e quem passou por isso. Quantas vezes você olha para o seu passado e fala assim, eu errei. Eu não deveria ter feito isso, eu paguei um preço alto. E teve um momento da minha vida que eu cheguei, quando realmente eu vi até sozinha. Eu tinha casa, já tinha dado casa para meus pais, eu tinha carro, eu tinha cargo, eu tinha viagem, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo, mas não tinha nem relacionamento. Não tinha nem nas minhas outras áreas totalmente anulado. E aí a gente fala, cara, eu errei. Porque eu paguei um preço muito alto. E aí você fica se martirizando por isso. E eu quero até tranquilizar você que olha hoje para o seu passado e já teve esse pensamento, eu errei, eu não deveria ter feito isso. Todos os seus erros, todas as suas escolhas te levaram para ser quem você é hoje. Acolha os seus erros, acolha as suas escolhas, porque eles são importantes para você ter e ser quem você é hoje. Então eu olho hoje toda a minha trajetória, toda a minha renúncia, de toda a minha dificuldade, que eu andava 1 hora a pé para ir para fora, 1 hora para voltar, 2 horas por dia a pé para ganhar nada. Eu trabalhava de graça, já fui muito humilhada, já passei necessidades extremas que meus pais sequer sabiam. Valeu a pena. Eu olho hoje e sou muito, muito grata. Já tive a fase da revolta, já tive fase que eu não deveria ter feito isso, que se eu tivesse feito aquilo. Já tive várias revoltas na minha vida, até aprender que eu não iria pra frente enquanto eu não acolhesse e reconhecesse que tudo isso fez parte do meu ser e do meu ter. Mas é aquela máxima, né? Tudo que a gente vive na nossa vida vai lapidando, né? O nosso ser, né? Quem somos. E tudo que nós somos, ele nos traz resultados. Profissional, familiar. Tem um preço a se pagar? Tem um preço a se pagar, né? E hoje, independente você, no lugar que você esteja hoje, realmente foi por decisões que você tomou lá atrás. Não tem o que. Se foram decisões boas ou ruins, ficou para trás. Ficou para trás. Hoje, se você pelo menos eu acredito isso, eu levo isso para mim. As decisões que eu tomei lá atrás, lógico,
Errei bastante? Errei bastante. Acertei algumas? Algumas. E logicamente, tudo que a gente vai vivendo vai nos trazendo maturidade, experiências de vida. E hoje você pensa, no próximo passo, eu vou fazer assim. No próximo passo, eu já vou ter mais experiência para fazer dessa maneira. Então tudo isso vai lapidando quem a gente é, né? E Karen, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado de verdade por ter construído esse episódio. O nosso 10º episódio. Olha, tá? Que interessante, que sensacional ter uma perspectiva da vida, né, por meio da neurociência. Que legal, que bacana. E assim, muito obrigado de coração por ter trazido a tua experiência, um pouquinho da tua história de vida, né? Para mostrar para as pessoas que existe uma essência, uma menina que sonhou lá atrás e hoje está no cargo que está, que tem o título que tem, né? E como a gente sempre pede no final dos nossos episódios, deixa uma mensagem para quem está assistindo, seja uma mensagem sobre a neurociência, sobre a vida, sobre fé, fique super à vontade. Como eu sempre digo, deixa o coração falar, tá? Que delícia. Obrigada, Hélio, pelo convite. Eu sei que as pessoas que estão a sentar aqui nessa cadeira são selecionadas a dedo. Então, o fato de eu estar aqui hoje, sinto-me muito, muito honrada. Gente, não é só porque é família, não. Eu ralei pra estar aqui, viu? Brincando, mas realmente são pessoas que, a nível da nossa cidade, e até ouso dizer do nosso país, são bem admirados e fazer parte agora desse time. A 10ª edição, camisa 10. Realmente me deixa muito honrosa. E agora, pra gente finalizar, além da gratidão, coração muito grato por vivenciar, não um podcast, mas eu ouso dizer que hoje eu vivenciei a minha infância. Que bom. Eu revisitei lugares que eu já tinha esquecido, outros lugares que estavam adormecidos, e me faz, inclusive, ser e estar mais grata ainda para continuar a jornada que, gente, é só o começo, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas a mensagem que eu deixo para vocês, e eu falo para vocês, falando inclusive para mim também, é sempre a gente recarregar a nossa bateria na nossa fonte. A tecnologia já nos ensina isso e ela é só um princípio da própria humanidade. E eu vou responder a pergunta lá do início que eu não esqueci, eu não vou deixar vocês sem resposta. Por que descalço, Karen? Muitas vezes a gente tá aqui com o pezinho no chão e muitos da espiritualidade é para aterrar a energia também. Mas toda vez que eu coloco o pezinho no chão, eu me reconecto com a minha essência, eu sei por que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. É por aquela menina que corria descalço na rua. E toda vez que a gente tenta fazer algo na vida que vai contra os nossos princípios, vai contra o que nós somos, a gente não prospera. Eu lembro que os meus primeiros eventos eu tinha muito esse hábito. Antes do evento começar, eu entro no auditório e ando descalço, como se fosse marcando um território mesmo. Questão de governança, de fé, de espiritualidade, de proteção, mas para eu sentir o lugar, mas acima de tudo, antes de eu subir naquele palco, eu quero me sentir conectada com quem eu sou acima de tudo, para eu não me perder e não perder minha essência. Sempre fiz isso. E na minha primeira palestra internacional, que foi em Dubai, eu cheguei na palestra com um salto dourado, a coisa mais linda, gente, mais linda. E aí eu cheguei no lugar, eu esqueci, não lembro o que era, isso aqui era muito importante, era o meu passador. E era 2 hotéis, um na esquina, outro no outro, era só atravessar. E eu falei, nossa, eu preciso voltar no hotel para buscar esse meu aparelho. Voltei no hotel, na hora que eu cheguei no hotel onde eu estava hospedada, peguei o aparelho, na hora que eu fui sair, caiu uma chuva muito forte. Chuva, eu falei, meu Deus, eu sou a próxima a palestrar, eu sou a próxima, eu não posso perder. Enfrentei a chuva. Cheguei lá, molhada. Tudo bem, me sequei e fui para entrar na minha primeira palestra internacional em Dubai, Inshallah, muito ouro. Escolhi a sandália certa, toda dourada.
Gente, na hora que eu piso no palco, o que acontece? A sandália se desmancha inteira. Ela se quebrou inteira. E aí eu olhei, todo mundo fez aquela cara de espanto. Tipo, eita, que gafe, eita, que vergonha, eita, o que vai fazer agora? Tadinha, coitada, no palco de Dubai a sandália quebrou. Eu respirei fundo, só olhei pro céu, eu entendi o recado, Deus. Não importa o lugar que eu pise, não importa onde quer que eu vá, eu não posso esquecer a minha essência. Eu cheguei aqui, eu não coloquei meus pés no chão porque eu achava que eu estava na riqueza, eu achava que seria vergonhoso. E Deus me forjou, me submeteu a eu palestrar, minha primeira palestra internacional em Dubai, descalça. Porque minha sandália quebrou. E naquele momento eu entendi, toda vez que você fugir da sua essência, fugir de quem você é, fugir da sua fonte que recarrega a sua bateria e fugir de onde você veio, a vida vai te cobrar e o preço vai ser muito alto. Então escolha por conta própria seguir a sua própria essência. E é isso, gente. Obrigada. Caramba! Eita! E com esse exemplo, né? Com essa história, com esse episódio que realmente faz a gente refletir e pensar qual é a minha essência, né? Qual é a sua essência. Gente, obrigado de coração por você ter chegado até aqui. Se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum episódio. E com certeza, se você quer crescer, evoluir, tem muito episódio aqui bacana, muito conteúdo legal, né? E com certeza esse aqui é mais um episódio que vai inspirar, né? E fazer bem, tá? Esse é o Canivete Suíço, conversas que inspiram e fazem bem. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!